Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, olha nós aqui, vamos mais uma vez meditar na Palavra de Deus. Convido vocês a compartilhar essa transmissão para o máximo de pessoas que vocês puderem. E também quero informar os irmãos que fiquem atentos. Primeiro culto que realizarmos na nave da igreja, com toda a igreja, estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor. Muitos irmãos estão já ansiosos, muitas pessoas reclamando porque não estão podendo vir à igreja. É assim mesmo, irmãos, tenha paciência. Eu sei a falta que faz para aqueles que gostam, para aqueles que amam. A casa do Senhor realmente faz falta. Muitos irmãos estão chorosos, mas logo logo estaremos juntos cultuando a Deus. Nós iremos cantar agora um hino antigo da Chire Carvalhais, um hino para a gente lembrar aí dos antigos tempos. E vamos louvar a Deus, vamos adorar ao nosso Senhor. O amor de Deus brilha em mim, em luz, desde quando olhei para a cruz e aceitei quem estava lá em dor. Era Cristo de Deus, o Senhor. Era Jesus, o sofredor. Seu sangue caía em prova de um grande amor. Em agonia, por mim tudo sofria. Jesus, 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 Jesus Santo, agora está em glória, junto com o Pai, nos dando a vitória. Deus é tão bom que por Cristo te salvará. Aceita Ele e seus pecados perdoará. Olha para o céu e começa a clamar o nome Jesus, que faz a gente chorar. Chame este nome para te consolar. Jesus, 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 Jesus Santo, agora está em glória, junto com o Pai, nos dando a vitória. Deus é tão bom que por Cristo te salvará. Aceite a Ele e os teus pecados perdoará. Olha para o céu e comece a clamar o nome Jesus, que faz a gente chorar. Chame este nome para te consolar. Jesus, 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 Jesus. Glória a Deus.
Vamos à palavra. Deixa eu ajustar aqui a minha cadeira. É uma palavra de reflexão que eu quero deixar para os nossos queridos irmãos. Hoje, em nossa igreja, seria o culto de doutrina, né? Mas queremos tão somente deixar uma palavra para que você possa refletir aí na sua casa. Hoje estamos finalizando a série de ensinos no livro, na carta de 1 Coríntios, carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E quando nós suspendemos os cultos, faltávamos apenas o capítulo número 15, que falamos na semana passada, sobre os assuntos ali inseridos, e hoje nós vamos meditar no capítulo número 16, e eu quero não vou ler todo o texto, mas quero tão somente ler o versículo 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Conselhos preciosos. Vou repetir a leitura, porque vou ler somente esse versículo 13 do capítulo 16 de 1 Coríntios. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Veja bem, meus queridos irmãos, nós estamos finalizando, e Paulo, quando ele finaliza esta carta, ele deixa aqui algumas orientações aos irmãos, orientações finais. Entre elas, a orientação de separar. Os primeiros versículos diz: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazeis vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então Paulo está orientando, porque em Jerusalém, naquele momento, havia muitos irmãos, por causa da perseguição contra a igreja, muitos irmãos estavam passando necessidade, e o apóstolo Paulo então orienta a se levantar doações para levar os irmãos de Jerusalém. Olha que coisa interessante, esta mesma igreja de Jerusalém, que nos primeiros dias, logo assim que Jesus foi assunto ao céu, essa igreja não tinha falta de nada, diz a Bíblia, porque os crentes permaneciam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Então esses irmãos que não tinha falta de nada, agora estava tendo, e o apóstolo Paulo então orienta os irmãos no primeiro dia da semana, era quando os irmãos se reuniam, trazer as doações, ou melhor dizendo, levar as doações até o lugar do culto, para que ali fosse somada as doações e organizada, planejada para levar para Jerusalém. Então, depois que Paulo faz essa orientação, ele fala dos seus projetos, né? Aquilo que ele tinha em mente a fazer, né? E depois que ele faz essas orientações, essas considerações, no versículo 3 ele diz: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. São 4 coisas que o cristão dos nossos dias precisa
observar e colocar em prática, porque são orientações que a igreja em todo tempo precisa estar observando e colocando em prática. Vigiai. A vigilância na vida do crente tem que estar a todo momento, em todo tempo. A vigilância para não pecar contra Deus. A vigilância para observar os ataques, os dardos de Satanás contra o cristão. E por que não dizer, muito mais ainda, a vigilância concernente à volta de Jesus. O próprio Jesus nos orientou, nos ordenou a estarmos atentos, a estarmos vigilantes. E quanto mais passa o tempo, precisamos estarmos atentos, precisamos estar vigilantes concernente à volta de Jesus. Nós estamos aguardando com muita expectativa este grande acontecimento, o acontecimento do arrebatamento da igreja. É um assunto que eu gosto muito e não deixo de falar em todas as minhas pregações. Em todos os meus ensinamentos, eu dou um jeito de encaixar aí o alerta, a orientação concernente à volta de Jesus. Então Paulo está dizendo aqui, vigiai. Depois da vigilância, o crente precisa estar firme, firme na fé. O crente não pode titubear, o crente não pode vacilar. O crente não pode estar com um pé dentro da igreja e outro no mundo. O crente precisa estar firme na fé, firme na presença de Deus. Dentro desta minha introdução, eu quero ainda destacar: portai-vos varonilmente. Ou seja, em outras palavras, o apóstolo Paulo ele diz: portai-vos como dignos da vossa vocação. Se nós somos chamados para servir a Deus, somos chamados para nos colocar na posição de filhos de Deus e aceitamos a Cristo como Salvador, nós temos, como já falei em uma outra oportunidade, nós temos que nos parecer com Jesus, fazendo o seu querer, como Ele pensa. Então, meus amados, portai-vos varonilmente. O mundo precisa olhar em nós e ver a diferença. A diferença no sentido de ver em nós aqueles que não fazem as coisas que o mundo faz, que eles lá fora fazem. Eles precisam olhar em nós e ver o brilho do Espírito Santo. Olhar em nós, repito, e ver o povo de Deus como aqueles que são parecidos com Jesus. O texto ainda diz: fortalecei-vos. O crente precisa ser constantemente. Por que muitas pessoas fraquejam ou estão fracas, estão doentes? Porque elas não se fortalecem no Senhor. Olha a recomendação do próprio apóstolo Paulo, na carta que ele escreve à igreja de Éfeso, capítulo 6 desta carta, a partir do versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Então, a recomendação bíblica para o crente é: fortalecei, fortalecei e fortalecei. Hoje está mais forte do que ontem e amanhã mais forte do que hoje. E assim, fortalecidos, nós vamos romper em fé
dia após dia, até chegar às mansões celestiais. Olha bem, meus queridos irmãos, quando nós falamos de vigilância, ou melhor dizendo, quando eu falo de vigilância, eu me lembro do profeta Eliseu, que na época era o servidor de Elias, era o servo de Elias. Elias, por certo, teve a revelação de que ele seria tirado da terra. E ele revela isso para Eliseu. E Eliseu, então, percebendo que o seu senhor, o profeta Elias, haveria de ser tirado da terra, ele faz um pedido para Elias: então, me dê a porção dobrada do seu espírito. Elias disse: olha, dura coisa você me pedistes, porém, se você conseguir ver o momento da minha saída, você então fica com a minha capa. Eliseu então começou a vigiar o momento em que seu senhor seria tirado da terra. Esses dois homens, Elias e Eliseu, é o retrato do arrebatamento da igreja, ou melhor dizendo, é o retrato da igreja que vai subir. Porque a igreja que vai subir, primeiro, ela tem que ter a esperança, a confiança de que a qualquer momento será tirada da terra. A igreja precisa viver constantemente essa expectativa de que a qualquer momento seremos tirados da terra. Daí a recomendação: fortalecei-vos, estais, pois, firmes na fé, portai-vos varonilmente. Então, Elias vivia essa expectativa, é a expectativa que a igreja precisa viver hoje. Eliseu também é um tipo da igreja que vai ser arrebatada, é uma igreja vigilante. Elias diz para Eliseu: fica aqui porque eu vou a Gilgal, fica aqui porque eu vou ao Jordão, fica aqui porque eu vou a Jericó, fica aqui porque eu vou a Betel. E Eliseu, em todos esses pedidos de Elias, Eliseu disse: meu senhor, eu não vou ficar aqui, eu vou contigo. Eu não posso lhe perder de vista. Eu estou lhe vigiando, eu vou contigo. E Elias parece que, experimentando Eliseu, disse: fica aqui. O que eu vou dizer aqui não foi o caso de Elias, mas escute o que eu vou lhe dizer, meu irmão. Isso é para a sua reflexão, minha irmã, é para a reflexão de todos nós. O maior desejo de Satanás é que nós fiquemos aqui nessa terra. O maior desejo de Satanás é que nós não alcancemos o arrebatamento da igreja. Mas nós precisamos ser vigilantes como Eliseu foi vigilante. Eu vou vigiar o momento. O Senhor Jesus vai voltar. O Espírito Santo vai sair da terra levando a igreja. E eu preciso ver este momento. Oh, que momento glorioso! Será o momento que os nossos olhos se abrirão para ver o mundo espiritual. E quando os nossos olhos abrir, neste mesmo momento, veremos os anjos de Deus descendo com alarido e com trombetas do Senhor. E Jesus descendo nas nuvens. E nós, neste mesmo momento, num abrir e fechar de olhos, estaremos subindo ao encontro do Senhor nos ares. Oh, que glorioso, que momento glorioso será este momento, o momento do arrebatamento da igreja. Então Elias sabia, Elias tinha consciência de que seria tirado da terra. E eu lhe faço uma pergunta: você tem essa consciência de que você será tirado da terra? Outra pergunta que eu lhe faço: você está preparado para ser arrebatado?
Outra pergunta que eu lhe faço: você está aguardando com vigilância o arrebatamento da igreja? Elias estava esperando esse momento. Eliseu estava esperando aquele momento. Eliseu só não foi porque não era o momento dele, era o momento de Elias. Mas existia uma promessa para a vida de Eliseu. Se você ver o momento, se você conseguir enxergar o momento em que serei tirado, deixarei a capa. E quando foi o momento do arrebatamento de Elias, que é um tipo do arrebatamento da igreja, Eliseu viu carros de fogo e um redemoinho, e o seu Senhor subiu do redemoinho de fogo. Elias subiu para os céus. Elias foi tirado, mas Eliseu teve esta visão gloriosa, e a capa de Elias caiu por terra. E Eliseu gritou: ah, meu Senhor, cavaleiros de fogo e cavalos e cavaleiros de fogo, uma coisa mais aqui do raciocínio. Mas, no entanto, o importante é que Eliseu teve esta visão gloriosa do arrebatamento. A igreja do Senhor não só vai ter a visão do arrebatamento, mas também vai ter a experiência de ser arrebatada, assim como Elias teve a experiência de ser arrebatado, raptado com força da terra, foi tirado da terra como um tipo do arrebatamento da igreja. Agora, bem recente, numa das lives que fizemos, falamos que Jesus foi as primícias da ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. A igreja do Senhor, aqueles que se encontram no pó da terra, serão ressuscitados, e nós teremos a experiência de Elias. Melhor dizendo, receberemos um novo corpo e subiremos ao encontro do Senhor nos ares, juntamente com aqueles que foram ressuscitados. Eliseu ficou com a capa. Sobre ele veio o poder de Elias, o poder de Deus que estava sobre Elias veio sobre Eliseu. Eliseu, então, viveu muitos anos da face da terra, muitos milagres poderosos fez com o poder que estava sobre ele. Não com a capa de Elias, mas com o poder que estava sobre ele. A capa de Elias foi só um símbolo, né, do que estava acontecendo naquele momento. A capa ficou. Ele tomou a capa e atravessa o Jordão, abrindo o Jordão com a capa, assim como Moisés abriu o Mar Vermelho com a vara que estava na mão dele. Eliseu abriu o Jordão, passou para o outro lado, e essa história ficou registrada na Bíblia. Assim como a ressurreição de Cristo é a prova de que os mortos ressuscitarão, o arrebatamento de Elias é a prova de que a igreja será tirada da terra a qualquer momento, num raptar com força. Deus vai tirar a igreja com rapidez da terra. Meus queridos, precisamos atentar para a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve esta carta e diz aos crentes: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Ele fala algumas palavras que eu quero aqui destacar. Você lê aí na sua casa todo o capítulo 16, mas você vai encontrar aí no versículo 22, né, o versículo 22 diz assim: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anatema, maranata.
essas duas palavras, anátema e maranata. A igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, assim como a igreja da antiguidade fazia, precisa desejar, ou melhor, ter um desejo profundo de que Jesus volte logo. Temos que estar orando para que Jesus volte rapidamente, volte logo para buscar a sua igreja. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E aqueles que amam a Jesus, amam a sua volta. Aqueles que amam a Jesus, amam a sua palavra. Aqueles que amam a Jesus, guarda, obedece a sua palavra. Aquele que ama a Jesus, ele evangeliza, ele faz discipulado, ele traz as pessoas para a presença de Deus. Quando as pessoas ainda estão aí, andando, perambulando, muitos sem o conhecimento do Evangelho, a igreja do Senhor Jesus precisa levar a palavra de salvação para essas pessoas, e aqueles que abraçarem a salvação, aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador, nós, que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos de trazer essas pessoas para a presença de Deus e conduzi-los à presença de Deus, como pastor, discipulando, ensinando como andar, como obedecer, como amar a volta de Jesus. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ser dinâmica. Eu estou muito preocupado, irmãos, com a igreja dos nossos dias, porque a igreja dos nossos dias, nós temos pessoas, ou muitas pessoas, dormindo, não estão nem aí para os acontecimentos. Os acontecimentos estão acontecendo bem debaixo dos nossos olhos, mas muitos não querem enxergar a proximidade da volta de Jesus. Ei, crente, vamos primeiro cuidar das nossas vidas, dentro desse parâmetro aqui, vigiando, estando firme na fé, portando varonilmente e fortalecendo no Senhor. Vamos estar dentro dessas condições aqui. Vamos acordar. Jesus Cristo está voltando. Muitas pessoas estão demasiadamente preocupadas com os afazeres do dia a dia, com os negócios do dia a dia. Eu não estou dizendo que você não tenha que trabalhar, que você não tenha que construir, que você não tenha que poupar, que você não tenha que cuidar dos seus negócios. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que além de tudo isso, nós precisamos de colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Colocar em primeiro lugar o mandamento de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Vamos nos preocupar com as pessoas que estão perdidas e se perdendo, morrendo todos os dias, sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, temos a solução. Qual é, pastor, a solução? A solução é a incumbência que o Senhor colocou em nossas mãos. A pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E como crerão se não há quem pregue? Como alguém pode pregar se não for enviados? Ei, o Senhor Jesus Cristo já nos enviou. Nós já fomos enviados. Vamos pregar, porque diz também o apóstolo Paulo, e como ouvirão se não há quem pregue? Abra a sua boca, crente, e pregue o Evangelho. Fala que Jesus está voltando, Jesus vai raptar um povo da terra a qualquer momento, e que a igreja do Senhor será tirada da terra. Pregue isso, fale para as pessoas que Jesus Cristo é a solução. Muitas pessoas não vêem esperança. Jesus Cristo é a esperança do homem. Então, fica aqui esta palavra de reflexão, primeiramente para mim e depois para todos que estão me assistindo, para todos que estão me ouvindo. Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Amém.
eu quero fazer uma oração, mais uma oração. Quero conclamar aos irmãos para cultuar a Deus, para orar ao Senhor. Não vamos aceitar isso como uma coisa normal. A igreja fechada já há quase 10 dias. Não vamos aceitar isso como uma coisa normal. Não, não, senhores. Mas vamos rogar ao nosso Deus para ter misericórdia da nossa igreja, para ter misericórdia da nossa comunidade, para ter misericórdia do nosso estado, do nosso Brasil, para ter misericórdia do mundo. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Pai eterno, Pai glorioso, Pai bondoso, com meu coração cheio de gratidão, eu venho neste momento orar e interceder em favor da sua igreja, do seu povo, Senhor, que estão chorosos, porque há muitos dias não há culto dentro do templo. Ó Deus, peço ao Senhor que venha nos abençoar, venha abençoar a nossa terra, venha abençoar a nossa comunidade, as famílias que estão em nossa volta, as famílias da tua casa. Senhor, venha abençoar o nosso estado, os governantes, venha abençoar, Senhor, o nosso Brasil, o nosso presidente. Toma ele nas tuas mãos, Senhor. Usa o nosso presidente nesse momento tão difícil, nesse momento em que muitas pessoas não têm compreensão, que muitas pessoas, ao invés de estar intercedendo, pedindo ao Senhor em favor dos governantes, eles abrem a boca para murmurar. Senhor Deus, que a sua igreja possa fugir disso, possa fugir da murmuração, e que nesse momento todos nós, servos do Senhor, possamos nos unir em oração, em favor da nossa nação, em favor dos governantes, em favor da sua igreja. Deus, tenha misericórdia do mundo, venha ter misericórdia das nações, aqueles que estão perdendo seus entes queridos por causa desta peste, por causa deste grande mal que tem assolado a terra. Deus, como ministro do teu evangelho, eu intercedo pelas nações, intercedo pela nossa pátria, pelo nosso estado, pelo nosso município, pela nossa comunidade, pela sua igreja espalhada na face da terra e a igreja local. Assim, orando e intercedendo, eu lhe agradeço, Senhor, por ter nos sustentado até aqui, por ter nos guardado, por ter nos protegido. Continua protegendo o seu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, fica aqui. Deus abençoe a sua vida.